Olá! O papo literário de hoje é com a professora e escritora Sara Klimanjaro. Obrigada pela sua presença, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje, né? A dona Sara está lançando seu 24º livro na próxima semana, no dia 28, às 7 horas, na Casa de Cultura Pedro Vaine. Bom, dona Sara, eu queria que a senhora começasse me contando lá do princípio, né? A senhora é professora de matemática, mas quando é que a senhora começou a se interessar por literatura? Foi na infância? Foi depois de adolescente, adulta? Como é que foi quando a senhora começou a se interessar a ler mesmo, a procurar livros para ler? Olha, essa pergunta é fácil para eu te responder, porque eu sempre fui uma voraz leitora, até de relógio, de remédio. Eu dos 13, 14, 15, 16 anos, porque na minha época as professoras incentivavam a leitura. Não sei se incentiva agora. Então eu lia romances cor-de-rosa, romances daquela azul, li toda a coleção do Érico Veríssimo, apaixonante, pela primeira e segunda vez, Cronin, também dos americanos. Li Érico Veríssimo, que era a coleção do Capitão Rodrigo, né? Li todos os livros do filho dele, que é o Luiz Fernando Veríssimo, e li uma gama imensa de livros espíritas, né? Desde a codificação, que são 5 livros, mais os romances. A gente, quando é jovem, a gente acaba entendendo e compreendendo o espiritismo através dos romances. Tanto é que eu me fixei em romance. Mas eu nunca pensei na minha vida que eu ia escrever. Eu adorava ler. Um certo dia eu comecei a fazer continhos para falar na Sociedade Espírita, porque eu sou boa palestrante, modéstia à parte. Comecei a fazer palestra na Sociedade Espírita Vicente de Paulo lá pelos 16, 17 anos. Falei em todas as casas espíritas aqui de Bagé, sem exceção, e falei em várias casas espíritas em Porto Alegre, quando eu estava com a editora Leb, lançando o livro na Feira do Livro. Fiz Feira do Livro, que agora é outro nome, né? Fiz Feira do Livro em Porto Alegre, os 7 lançamentos. Entre lançamento, autoajuda, livro de meditação. Fui para a Bahia, apareci em 3, 4 televisões. Eu fiz entrevista em rádios, em jornais, e falei em várias casas espíritas. Porque o meu métier importante naquela época era a palestra. Sim. Eu não tinha interesse de escrever. Mas uma coisa que eu falei há pouco com o meu editor, Flávio, que eu fui entrevistada no Rio de Janeiro por uma rádio espírita, o importante que quando eu comecei a fazer o romance, o primeiro foi O Segredo, um best-seller a nível do Rio Grande do Sul, depois em algum lugar no passado, depois Devos, eu enxergava tudo diferente. Se eu fosse um psiquiatra, ele ia dizer que eu era esquizofrênica. Mas eu enxergava as coisas tudo colorido, desde que eu amanhecia até dormir, tudo colorido. E tudo que eu via, imagina, eu já estava com 40 e tantos anos. Eu já fazia que nem essas pessoas que estão renomadas, né, que fazem poemas, poesias, eu fazia isso. Mas isso fez assim na minha cabeça, bum! E aí começou a sair essa história. E eu tinha uma farmácia ali perto do Banco do Brasil. Eu ia muito cedo para lá, 7 horas, 15 para 7, porque as farmácias antes abriam cedo. Mas a minha farmacinha era muito pequenininha. E lá, quando vinha aquelas coisas na minha mente, eu destacava folha de papel para embrulho e escrevia ali. E botava numa sacola e anotava, né? Então eu tinha sacos e sacos e sacos e sacos. Até que eu consegui que um menino, naquela época não se usava muito, hoje, a coqueluche da internet, muito menos do computador, né? Eu tinha um rapazinho que tinha um computador, analfabeto praticamente, eu lia e ele escrevia. Então ele escrevia, o que era com cedilha era com 2 S, o que era com 2 R era com R só. E aí, então tem todos os livros que a gente faz, indistintamente que seja uma renomada na área da literatura, a história, o romance, o que for, tem que passar pela revisão.
revisão de ortografia, que agora é uma nova ortografia, é importantíssimo, e revisão do texto. Porque às vezes tu escreve um texto inspirado, e tu dá para revisores, agora, esse trecho aqui tem que vir para cá. As pessoas que trabalham com revisão, acho que não tem em Bagé, elas têm curso para isso. Sim. Esse mesmo último que eu fiz, quem fez a revisão foi uma editora de outros livros, e ela é PhD em literatura e revisão. Nossa. Tem pós-graduação. Eu não encontro, assim, aqui em Bagé eu sei que tem muita gente excelente em literatura, em português, mas eu não conheço uma pessoa que tenha cursos, deve ser nas grandes cidades, de revisora. E cobro muito, dá muito dinheiro. E falando ainda lá antes a senhora lançar os livros mesmo, assim, a senhora sempre gostou de escrever ou a escrita só surgiu na sua vida? Eu sempre fui boa em redação, para ser bem sincero. Mas nunca tive interesse em escrever, nunca me passou. Eu era professora de matemática. Sim. Eu tinha interesse em aprender as teorias de Pitágoras, os números negativos e positivos, aprender a planejar a matemática da 5ª à 8ª série. E quando é que... Tenho pedagogia, sou formada em pedagogia. Eu não me formei, mas quase completei a biologia, a primeira área de biologia também, e sou formada em psicopedagogia na área da psicologia, aqui em Bagé. Sim. E a senhora tem livros, tem romances espíritas, tem autoajudas e tem os livros de bolsa, que são as meditações. Meditação, reflexão. Né? Tu sabes que eu tive um problema enorme com um livro que é bonito, e O Amor Está no Ar, para Conquistar Seu Coração. Eu perdi quase toda a tiragem dele, porque eu terceirizo, terceirizo, a pessoa faz a diagramação, a composição, a revisão, mas isso faz parte de uma editora. E o rapaz que fez a minha diagramação estava com a impressora laser dele estragada. Menina, eu mandei fazer na medicinada. Eu dei, né? Dei, porque não era ortografia, a grafia ficou errada. Por exemplo, a palavra creia, ele botava 2C, porque ela montou, creia. Como é que é uma palavra creia? Faz de conta, vai ter 2C no começo. Não era a ortografia, era a grafia que ficou. Perdi todos eles. E perdi dinheiro, né? Porque tudo é caro. Quem quer fazer livro, tudo é caro. Tem que ter muito amor e não se ganha dinheiro. E te digo mais, só o Paulo Coelho. Porque a gente tem que pagar a revisão, que é caríssima, onde se faz, que é a gráfica, que é caríssima, né? Depois tu tem que fazer o transporte, que é caríssimo. Eu estou na Petit porque a Petit é a maior editora espírita de São Paulo. E eu não fui procurá-la, ela que veio atrás de mim. Ela lê aquele livro ali, ó, esse aqui, que é o mesmo aquele lá, que ela trocou de nome, gostou e através do Face, né, pediu para me adicionar. Eu tiro, olha o Flávio Machado atrás de mim, o que será que ele quer? Aí eu tenho que contar, ele perguntou se eu não tinha um livro para publicar, e aí estou com 4 livros com ele. Hoje a senhora é presidente, né, da Sociedade Espírita Vicente de Paulo. Sim. Mas eu queria saber quando que o espiritismo entrou na sua vida. Nasci espírita. Sua família já era? Já, desde os meus avós. Mamãezinha, gravidinha, recém-casadinha, entrou na casa espírita e eu já estava lá dentro. Eu acho, não é modéstia, não é nem, sei lá, mas eu acho que eu vim de uma colônia. Porque meus avós dos 2 lados eram espíritas, a minha mãe frequentou a casa espírita e eu desde pequenininha iniciei tarefas da casa espírita. Eu trabalhava na evangelização com a dona Lucy, com 12, 13 anos, a dona Isaura, que é desencarnada. Depois eu tomei conta da juventude da casa, com 13, 14 anos. Tive problema de obsessão, enxergava espírito, foi horrível a coisa. Eles falavam por mim em francês dentro de casa. Tinha pesadelos horrorosos. Quanto mais velho eu ficava, pior era a coisa. Eu conto para Deus todo mundo isso, porque eu ia para as baladas lá para os 14, 15 anos,
aquelas baladinhas que não, hoje as pessoas tomam até alguma coisinha para balada, mas na nossa não tinha. E eu via de carro, imagina, com 14, 15 anos, no fuquinho do meu pai, e colocava o carro dentro da garagem, que ali, uma casa que ia pegar a casa do meu irmão, e tinha um espírito. Eu me esquecia que ele existia ali, mas eu chegava lá e eu enxergava. Era um homem de capote, todo preto comprido, um chapéu, e aqui não tinha nada. E claro, eu deixava as gurias, e eu ia abrir a porta e o camarada atrás. E eu assim, ele não dizia nada, não falou nada. Eu abri a porta, me salvei, pá, o camarada lá dentro. Aí eu subi a escada correndo, porque era 2 andares, e eu, pá, com a minha porta. Aí ele não entrava. E agora eu estava dizendo para o pessoal que eu estou na maturidade, a mediunidade vai diminuindo com certeza, menos a psicografia, eu ouço e vejo os espíritos. Há pouco tempo eu tive um problema aqui na minha casa e comecei a chorar lá no meu quarto. Coisas de casal. E aí entrou um espírito de uma categoria assim, talvez da minha evolução ou menos. Ela entrou pela janela, falando alto e dizendo, mas o que foi? Por que tu tá chorando? O que é que te fizeram? Eu não me dei conta que ela era espírito, porque ela entrou pela janela. Eu digo assim, vai lá e dá uma surra nele. Aí eu me dei conta, meu Deus, estou falando com o espírito. Eu vi e ouvi. Aí tinha uma cadeira onde eu boto meu ventilador para... Eu tenho ar-condicionado, mas os ventiladores. E ela ficou sentada, vestido cor de carne, os espíritos não vestem vestido cor de carne. O cabelo curtinho, como é que eu vou dizer, cor de chocolate, tipo assim, humano. E a pele, ela não era preta, ela tinha uma pele de pessoa que cortava a cana de açúcar. E ela ficou assim para mim, não fez nada. Eu digo, pá, que zebra, estou falando com o espírito. Volta e meia eu vejo o espírito. Eu não queria. Eu tinha mediunidade de visão, tinha. A gente quando é médio tem, mas era esporádico. Mas agora que eu estou na maturidade, volta e meia vem. E a senhora descobriu a sua sensibilidade nessa faixa dos 14 anos? A minha sensibilidade começou quando eu comecei a sentir a perturbação das entidades espirituais. Na base de 14, 15 anos. Por exemplo, quando eu te olhava, eu custei a namorar. Fui namorar com 19, 18 ou até mais. Eu ia namorar os camaradas e eu conversávamos assim e eles se transformavam. O nariz ficava desse tamanho, os dentes ficavam para fora e eu começava a gritar. Claro, é louca, né? Tem algum problema mental, né? Então eu gostei muito a enganjar no namorado, porque os namorados se transformavam. As amigas se transformavam, não sei se era acompanhante, eu nem sei explicar como é que é isso. Diz alguns espíritas e a codificação que tem pessoas com mediunidade de transfiguração, mas eu não me transfigurava, eu via as pessoas se transfigurarem. Eu olhava para as pessoas, elas ficavam pavorosas, monstruosas. Depois passou. Agora nunca mais vi, nem quero ver também. E a psicografia, como é que... A psicografia funcionou assim. Eu sou muito lida, conheço muito o espiritismo, não tenho vergonha de dizer. A codificação, eu li toda, os 5 livros, várias vezes, e fui professora de aulas na Casa Espírita, sempre. Tudo quanto era lugar eu tinha a minha aula. Mas a psicografia começou, eu estava na minha casa, eu estava lá na farmácia, eu ia fazer um continho para apresentar na pública. E de repente fica tchá. Ai, que coisa maravilhosa, de onde vem isso? E eu rasguei o papel de fazer o embrulho, como se diz, e comecei a escrever. Aí eu dava uma parada na mão, que me cansava, e a imagem caía forte. Mas eu estou psicografando. Estou porque eu tenho conhecimento da mediunidade, conhecimento como é que funciona a mecânica. Isso eu tenho. E vou te dizer uma coisa, isso aí vai aparecer em público e as pessoas, mas que mulher chata. Duvido que tenha pessoa que tenha maior conhecimento do espiritismo do que eu. Além da codificação, eu li todos os clássicos da doutrina espírita. Como Divaldo Pereira Franco, li todos. Chico Xavier, não podia ler 400, mas a maioria.
E na área científica, muitos, entre eles que já desencarnou, engenheiros, não me vem na mente agora, o Hermínio Miranda, a literatura de obsessão que é feita por Divaldo não me lembro o nome, linda, linda, vale a pena ler. E a Joana de Ângeles, não tem quem não goste dela. Se bem que eu brigo muito com ela, que ela é muito severa. Digo, isso eu não faço, não tem saída. Eu não posso matar etapas, eu tenho que ir devagarinho. Porque ela é uma pessoa assim, né? Aquela moral que só o Divaldo tem. Chico Xavier também, Emmanuel também, que eu até boto no meu livro, eu faço uma homenagem para uma das primeiras escritoras romancistas do Rio de Janeiro, maravilhosa, que é a Ivone Pereira. Tá? Ali uma Ivone, Zilda Gama também. São os 3 livros de romance que eu li mesmo, quando era menininha. Sim. Aí depois deslanchou. E como é que foi o seu primeiro livro? Ele surgiu depois de quanto tempo, assim, que a senhora estava... Quanto tempo a senhora levou para escrever aquele livro? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Foi romance também? Esse livro que eu estou lançando hoje, fazem 20 anos que eu escrevi ele. Olha só. Mas os benfeitores mandaram deixar de lado. Mas os outros livros que eu escrevi às 7 horas da manhã, lá onde eu trabalhava, que não tinha ninguém e estava vazio, foi O Segredo, que foi um best-seller. Foi o primeiro? Foi o primeiro. Aquele primeiro que agora é o 5º, né? Em Algum Lugar no Passado e Devos. E O Segredo é um romance? Todos são romances. Todos são romances. Todos são romances. E eu não dou para nenhuma editora. O Flávio tentou me pegar, não, porque eu não quero que mude nada, porque as editoras têm um problema. Eles leem todo o texto, depois querem mexer. Mexem sempre. Não tem editora que não mexa num livro de um escritor. Esse eu não quero nem a vírgula que tira, a não ser a ortografia, que é antiga. Nos seus livros todos, né, tem o título, né, como é o que a senhora vai lançar semana que vem, que é Um Fantasma em Londres, pelo Espírito Vinícius, né? Eu já vi outros também que é pelo Espírito Vera, né? Tem 2 pessoas que trabalham. Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, na minha verdade. Pois é isso que eu queria saber. Mas quem representa a equipe é o Vinícius e a Vera. Esse livro aqui, eu vou te dizer uma coisa. A segunda parte dele, a minha mãe teve Alzheimer. E estava lá na casa da minha irmã, que é a gente cuidador, nós somos 5 irmãos. A Nara foi descansar e foi para a praia. E eu fiquei na casa da mãe, deitada no chão, com a mãe, com Alzheimer, dopada. E de repente me veio aquela imagem, aquela história. E eu procurando, a meia luz, né? Procurando alguma folha enlouquecida, encolhecida, até que achei um bloco de carta. E aí, o primeiro capítulo dele foi o que eu escrevi lá. Escrevi. Acho que eu vi com umas 3, 4 horas. A gente fica tão, desculpa a expressão, obsediada com a história, tu não consegue parar. Então eu enxergava aquele Lorde naquela carruagem fantasma, com aquele bigodão, meu Deus, com aquele champanhe, com aquele tabuleiro, aquilo parecia que eu estava dentro, menino. E foi lá que eu fiz. Levei 3 horas fazendo o primeiro capítulo desse livro. Desse aqui, do Fantasma em Londres. Do Fantasma na Obra. Isso aí que estou te falando faz mais de 10 anos. Sim. E como que a senhora sabe quando é o Espírito Vinícius, quando é o Espírito... A senhora tem bem essa... Aliás, todo médium que ele é disciplinado, que ele é uma pessoa lida, e que ele sabe, que ele dá passividade na casa espírita, de espírito menos, eu dirijo sessão mediúnica, de espírito menos felizes, de espírito esclarecido, de espírito familiar. Ele, pela mediunidade, pelas características dos fluidos, das energias, tu sabe quem é. Há pouco tempo, eu estava dizendo para minha irmã, eu estava sentada no meu quarto, lá, na frente da casa dela, e eu perdi um tio, que isso acontece muito comigo. Com 90 anos, uma moto passou por cima dele. E ele estaria vivo se não fosse isso, não morreria de doença. E ele chegou perto de mim e disse, Jussara, onde é que está tua mãe que eu não vejo? E a Jurema que eu não estou achando? Eu digo, pá! Será que esse espírito vai entrar em mim, meu Deus? Aí desconectei, começou a passar cá para lá para cá, mas eu enxerguei o meu tio, velhinho, e ouvi ele dizendo, como eu estou falando contigo, Jussara, onde é que está a Lourdes que eu não vejo ela?
Cadê a Jurema que eu não encontrei? Só não sei se ele sabe que está morto. Não é pensar que isso é bom, minha filha. Tem pessoas que chegam nas entrevistas, eu sou médium, eu quero ser médium. Eu digo que Deus te proteja, que tu nunca seja. Porque no começo não é fácil. O bom, o ruim, pro mal, pro bem, eles estão por aqui. Sabe por que eu digo isso? Porque o Chico Xavier disse há um tempo atrás, há um tempo bem atrás, que nós temos 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Mas que no plano espiritual, que absorve a Terra, tem 27 bilhões de espíritos. Então, eles estão em toda parte. Dependendo da sintonia, estou dando uma aula para vocês, né? Da sintonia, é a tua companhia. Tu está com raiva, tu está na faixa dos espíritos com raiva. Tu está triste, tu está ligada na faixa de afinidade com os espíritos tristes. Tu está com tensão de caluniar uma pessoa. Não estou dizendo que é tu, né? Tu está ligado com eles. Tu está com vontade de matar. Tu está ligado com os assassinos. Por que os assassinos hoje matam, esquartejam? Porque eles têm um enorme grupo que dá força para ele fazer isso aí. Isso eu acredito. Uma coisa, por exemplo, que as pessoas... Arrepio, muito arrepio. É sinal que a pessoa tem alguma coisa de mediunidade. Você sente arrepio de vez em quando? Então, é sinal que a pessoa está alguém com alguma proximidade. Aí tu pensa, o que é que eu estou pensando? Como é que estão as minhas emoções? Conforme que eu penso, que eu sinto, o que eu estou pensando, as minhas emoções, é a faixa vibratória do espírito. Isto é a barreira em qualquer lugar. É isso aí. E quando é que a senhora resolveu escrever o seu primeiro livro de autoajuda? Porque é diferente, né? É bem diferente do romance. Pela né? psicopedagogia. Mas eu li a autoajuda. Eu li a autoajuda porque geralmente os médiums de ostensividade, como é o meu caso, e muitos outros também, a gente tem problema de depressão. Porque aonde tu vai, tu capta a energia do lugar. Seja casa, boa ou ruim. Da casa, da pessoa, do lugar. Então eu tinha altos e baixos, altos e baixos. Tanto é que quando eu fiz os 14 livros de autoajuda, as minhas irmãs diziam, meus amigos, lê Sara Kilimanjaro, vai ler Sara Kilimanjaro que tu vai melhorar. Foi aí que eu comecei a ler muito livros americanos, né? E também me ajudou muito a psicopedagogia, porque trabalha o sentimento da pessoa, porque a depressão é sentimento, né? E eu comecei a conhecer, por exemplo, os neurotransmissores que nós temos nos nossos neurônios, que é a dopamina, a endorfina, a serotonina, e uma gama imensa que, se ela está em baixa, te dá depressão. Toma um remédio para isso. Às vezes a pessoa vai na nossa casa, eu estou deprimida, eu estou assim. A primeira orientação que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul nos diz, e é do Brasil, vá ao médico. Não existe essa história de milagre na casa espírita, não há. Quando a pessoa tem algum problema, nós oferecemos a água fluídica, a palestra, o passe especial, a entrevista, mas a pessoa tem que ir para o médico. Porque problemas de cérebro, de neuros, quem tem que fazer isso é o médico. Nós não temos condições nem capacidade para isso. Tanto é que antes eu dava muita homeopatia quando era mocinha. Eu cheguei a decorar 500 nomes de homeopatia do Nilo Cairo. Porque todo mundo dá homeopatia. Aí os médicos começaram a se formar em medicina homeopática. Aí as federações proibiram. Quem tem que dar homeopatia é os médicos abalizados. Nós tiramos a homeopatia. Nem chá te dá. Uma coisa importante que é bom que a gente diga, que isso vai sair a público, na casa espírita, os espíritos atendem o perispírito, que é o corpo do espírito, a alma, e algumas enfermidades. Mas a doença física, quem tem que tratar é o médico. E as suas inspirações, elas vêm, assim, quando a senhora menos espera, ou a senhora tem um horário, a senhora tem uma rotina? Olha, eu tenho uma rotina, mas inspiração é que nem pensamento. Tu não tranca numa gaveta, tu não fecha uma porta. Isso não existe. Elas vêm. Agora, eu tenho por hábito, sim, às noites, quando eu estou fazendo um romance,
Eu não rezo, né? Chamar, rezar. Não, fico ali. Aí, de repente, eu sinto a presença da entidade e começo a enxergar as imagens e eu começo a escrever. Até às vezes no computador eu escrevo. Já me habituei, porque desde 80 eu já tenho que ter um lastro. O Chico Xavier escrevia em cima dos mortos no cemitério, sabia? O Chico Xavier, quando vinha as inspirações, claro, quem sou eu para ser Chico Xavier, né? Ele pegava a folhinha dele e já fazia uma poesia, né? No cemitério, na rua, na casa. E isso é história que a gente tem que fazer uma oração profunda para receber a entidade, às vezes não vem. Mas o bom é ter rotina assim. Não faça em casa espírita, nunca fez. Separo isso aí, para não dar problema, nunca escrevi. Menina, tem uma moça que foi presidente agora é vice-presidente, a Elizabeth Barbieri, que ela escrevia divinamente nas sessões mediúnicas. E eu adorava o que ela escrevia. Eu não escrevia uma palavra. Não sabia escrever, eu não sabia. Esse boom meu foi depois que eu entrei aos 48 anos. Porque eu era apaixonada pelas escritas dela. Isso veio depois. Sim. Sabe-se lá quantas coisas a gente não tem ainda, né? Vocês também, todo mundo é sensitivo, sabia? Todo mundo. Tô saindo bonita aí? Dá um corte, hein? Todas as pessoas são sensitivas. Não existe quem não seja. Umas mais e outras menos. As muito, muito sensitivas acabam absorvendo as energias negativas nos espíritos que andam por aí. Aqui está cheio de espíritos sentando nos olhando. Comportadinhos, né? Os nossos benfeitores também dão cobertura. Porque é comprometimento deles, comigo, eu trazer os livros para o público. Porque são espíritos bons e iluminados. E eu acredito neles. E como que é a recepção do público para os seus livros? Porque tem um muito público bom. Muito cativo, né, para a literatura espírita, né? Então... O problema é que nós temos aqui aquelas renomadas literárias, né? Elas não querem nada comigo, né? Eu não sou literária mesmo, eu sou uma psicóloga, porque eu sou professora de matemática, então elas empurram meus livros. Mas eu não dou bola, graças a Deus, isso não me atinge. Não fico triste. Mas elas ficam tristes, porque tem pessoas que funcionam assim, gurias. Eu não faço, mas tu também não pode fazer. A maioria assim, né? Aprendi isso em autoajuda. As pessoas não querem escrever, mas não querem que os outros escrevam também. Só que eu sou teimosa, obstinada, vou morrer assim, um pouco inferior, né? Por que não, né? Se tu me diz que eu não posso, aí eu faço. Para mim, o maior estímulo é a pessoa dizer, tu não faz. Eu vou e faço. Nem que eu saia toda lanhada. Faço. Só quem manda em mim é Deus. E meus atos. O dia que eu fizer coisa errada, aquela história, gosto pra cima, que te cai na cara, né? A lei do retorno é fatal. Esses camaradas que andam por aí, afanando o nosso dinheiro, vão voltar sim. Muito tempo. As marquises, debaixo das pontes. Com deficiência mental, perturbação com deficiência física. Isso aí é uma lei do plano da Terra. Eu acredito. Não sei se é isso aí. E a senhora tem a senhora usa bastante as redes sociais, né? Esse Sim. retorno do seu público vem principalmente pelas redes sociais. As pessoas, como que é esse retorno? Agora, né? Porque antes era pelos e-mails, que não tinha rede social. Não. Eu estava no Twitter, mas não gostei, eu estou no Face. Mas antes era muita cartas pedindo livro, e-mails pedindo, porque eles não querem comprar, eles querem de graça. Né? O problema é que a gente gasta para fazer um troço, as pessoas querem de graça. De graça não existe, porque se eu fosse rica, como eu digo, se eu fosse a pessoa abonada, e eu dou meus livros, agora vocês vão sair daqui com o livro. E eu dou meus livros, mas eu não gosto de tudo, né? Pelo menos eu tenho que pagar minhas contas do próprio livro, né? Não sei se vocês já fizeram, mas a gráfica, gurias, é cara. Eu fiz um livrinho, esse livro aqui, em 2011. 1000 livros. A Petit faz 7, 6,
saiu em geral, 11 milhões de habitantes, né? Faz várias edições. Eu fiz uma edição de 1000 livros. Eu gastei 6 mil reais só com a gráfica. E tive a sorte de conseguir pessoas que fizeram propaganda no livro. Como é que diz aqui, ó? Apoio cultural. E as pessoas foram acessível e me ajudaram a pagar. Se não fosse isso, não tinha condição. E os dinheiros entravam, eu telefonava lá para a gráfica, eu adoro a gráfica da... Manda aquela gráfica lá. Instituto Menores. Instituto Menores. São amores da pessoa. Vem que chegou dinheiro, vem que chegou dinheiro. Então eu ia pagando assim, 6 mil reais, 1000 livros. Em 2011. Então as pessoas para abrir uma editora, elas têm que terem um bom dinheiro para começar. E hoje a senhora tem uma editora? Tenho, que é aquela ali que eu fiz. Que eu tive que pagar a prestação, 6 mil reais de gráfica. Aí tu paga a diagramação, a composição, a capa, tudo isso aqui assim, eu não sei fazer. Então eu terceirizo. Sim. Eu só faço o miolo, que é a minha... Ah, e a revisão, né? A revisão é a mais cara de todos, tirando a gráfica, é a mais cara de todos. Porque eu mandava a revisão para Santa Catarina, para Dona Lé, que era espírita, e fazia a revisão de todos os livros espíritas que entravam na federação dela. Ela não pode fazer mais, está com 80 e tantos anos e está com problema de visão. E a senhora tem projetos literários para o futuro? Depois do lançamento? Eu tenho 2 livros aí. Um está pronto. Não vou ter que dar uma mentira porque eles não estão afim. É a Segunda Guerra Mundial. E outro está em andamento, que é O Rapto da Ivana, que é lá na Rússia. Não conheço a Rússia, não conheço Moscou, não tenho afinidade com esses países congelados, de 40 graus abaixo do zero, e a Vera, que é de lá, me vem aqui falar em Rússia, falar nas paisagens, sabe que eu tenho que pesquisar também, né? Como é que eu vou escrever? A parte local... 1905, é isso que eu estou escrevendo. Eu tenho que pesquisar, porque como é que eu vou escrever uma coisa do século XIX, por exemplo, ou no começo do século, com o momento atual, que é século XXI, né? E se eles me orientam, né? E sempre quando eu vou escrever alguma coisa, geralmente o Vinícius, que é o organizador da minha psicografia, ele diz, olha, nós vamos pegar do livro do Espírito tal coisa. Nós vamos trabalhar em cima disso aqui. E aí desenrola a história. E sempre é no passado? Ou alguma é no presente, assim, no... E por que interessante, né? Tu sabe que o presente mesmo foi o segredo. E em algum lugar no passado. For presente, for no mesmo... Não é agora, porque quando tu vai escrever um livro, a pessoa ou está morta ou está ainda desenvolvendo a sua missão. Aqui, né? Está encarnado. Então, presente, atual não. Mas pode ser século XX, pode ser século XXI, desde que eu termine dizendo aí, seguir em frente, né? Que é o caso desse aqui. Esses camaradas que estão aqui, personagem, eles estão vivos ainda. Então, eu coloquei assim, e a vida continua, porque aí segue, né? Para finalizar, queria saber o que a senhora está lendo nesse momento. Sempre a codificação. Eu adoro o céu e o inferno da codificação. Não a primeira parte, que eu já li várias vezes. Não a primeira parte, porque fala em céu, inferno, purgatório, não me interessa. Mas a segunda parte, que é os passamentos, eu sugiro para todo mundo. E outra coisa que eu adoro ler também é as obras póstumas de Kardec. Porque ele morreu novo, ele viveu 14 anos aqui no mundo, morreu com 69 anos, e a esposa dele, os alfarrábios que ele tinha guardado, ela montou. Então ela montou como é que começou, com o magnetismo, com o hipnotismo, ele era amigo de Mesmer, ele era um profundo conhecedor da ciência, não acreditava nos outros mundos. Quando as mesas girantes começavam a trabalhar, foi que ele se interessou. Uma mesa não pode falar, né? Uma mesinha de tripé com letrinhas na volta, ele fez muita pesquisa. 14 anos viveu aqui. Não, Kardec eu sempre leio. Mas eu estou lendo livros fora disso. Eu estou lendo Rosamunde Pilcher. Rosamunde Pilcher é uma europeia, tem mais, agora não escreve mais. Ela deve estar com quase 100 anos.
Ela é da Escócia. Ela escreveu li vários livros dela. E tem um best-seller dela que é um tijolão. Eu gosto de livro tijolão, não sei, pena que sei pequeno. Os caçadores de... Não sei se você já viu aviso, não é caçadores, é os coletores de não me lembro, mas está ali. É os pescadores, não sei, não me lembro. E outro livro que eu adoro ler, da tarefa do Augusto Cury. Li vários deles. Compre Augusto Cury, que custa R$19 e é bom. E é autoajuda. E ele é psiquiatra. Já vendeu 40 milhões de livros. E muitos é voltado para a educação também, né? Tem livros voltados para a educação. Uhum. Ele já escreveu em 40 línguas. É maravilhoso. O Augusto Cury é um livro que eu não deixo de... Se sai novidade, eu compro. Tá bem, muito obrigada então, dona Sara. E eu quero te pedir em público desculpa não, imagina. Pelos excessos de não, imagina. Mas por motivos muito sérios. Não, imagina. E nós voltamos com um novo programa no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura.